irmãos, boa noite a todos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo número 4. Nesses últimos estudos, na verdade, os dois últimos estudos, nós falamos sobre as mudanças que Cristo efetua em nós. A primeira delas, que é a regeneração, quando nós nascemos de novo, já vimos. A segunda, que é a santificação, e a terceira e última mudança, que é a glorificação. Então nós vamos, nesse momento, partindo desse texto, analisar este aspecto desta terceira e última mudança que Deus efetua na nossa vida, tá? Então, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, nós vamos ler esta porção. Antes, porém, vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te rendemos por tua palavra e pela bênção que temos de poder nos reunir para ler e meditar na mesma. Desejamos aprender sobre este assunto, ó Deus, tão importante, que são as mudanças que o Senhor, segundo a tua graça e poder, efetua em cada um de nós que faz parte do teu povo. Ajuda-nos, pois, ó Deus, a compreender isso, a desejar estas mudanças e viver, ó Deus, à luz deste conhecimento. Assim oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém, amém. Meus irmãos, como eu falei, Deus em Cristo Jesus efetua em nós 3 mudanças. A primeira delas é exatamente o novo nascimento, quando Ele muda o centro da nossa disposição, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, que é o nosso coração. Tínhamos um coração de pedra, agora em Cristo nós temos um coração de carne. O texto áureo para isso é o texto de Ezequiel capítulo 36, como vimos naquela oportunidade. Depois, uma vez que Cristo nos muda o coração, agora nós temos uma nova mudança que acontece em nós, que é dada de modo processual, que é chamada de santificação. Então, no momento que você é regenerado, a partir dali você já está em processo de santificação. E este processo, ele vai até a vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda. Então, nesse processo, você tem aquilo que nós vimos em Colossenses capítulo 3, o tirar e pôr. Ou seja, você deixa o velho hábito e coloca um novo hábito segundo Deus. E isso em todas as áreas da nossa vida, nos nossos pensamentos, nos nossos valores, nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Então, é uma mudança que Deus efetua em nós. O detalhe é que esta mudança, essa segunda, ela não é nesta vida perfeita. Então, por mais que eu busque a perfeição, e esse é um alvo que eu tenho que perseguir, mas eu tenho que estar convicto que nesta vida, onde eu ainda tenho os resquícios do pecado em mim, né? Ainda vivo nesse mundo que jaz no maligno, inclusive sobre a influência do mal, não tem como eu ter perfeição nesta vida. Agora observe bem, o fato de eu não ter esta perfeição, não alcançar isto, não quer dizer que eu não busque isto, ok? Então, como crente, eu devo buscar sempre ser melhor a cada dia em Cristo Jesus, e isso envolve o que eu chamei de processo de santificação. Mas quando o Senhor Jesus Cristo vier segunda vez,
aí sim nós passaremos pela terceira mudança. E esta mudança é uma mudança que, conforme o apóstolo Paulo escreveu, vai acontecer em nós uma transformação bem importante, porque ela é uma mudança final e será uma mudança rumo a esta perfeição que tanto almejávamos. E aí eu queria que você, por favor, considerasse comigo, voltasse seus olhos para o verso 13, o seguinte: não queremos, irmãos, que ignoreis com respeito aos que dormem, dormir aqui é que morreu, tá? Para não vos entristeceres com os demais que não têm o quê? Esperança. Para alguns morreu, acabou, morreu, volta depois encarnado. Para nós não é assim. Após a morte, seguir-se-á o juízo, e depois aqueles que estiverem em Cristo serão transformados e habitarão a eternidade com o Senhor. É isso que precisamos ter em mente. Verso 14. Pois se cremos, agora veja a base dessa nossa mudança. Se cremos que Jesus morreu e o quê? E ressuscitou. Por favor, meu irmão, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 20. Olha, nós sabemos que Cristo morreu, ele foi sepultado e ele ressuscitou quando? Ao terceiro dia. Quando Jesus reaparece, portanto, nesse momento após a sua ressurreição, ele aparece de forma corpórea ou fantasmagórica? Hein? Corpórea. Não era um fantasma. Era Cristo Jesus em carne e osso. Ok? Cristo Jesus em quê? Carne e osso. Ele ressuscitou. Tá? Nesse texto, João capítulo 20, por favor, verso 26, por favor, alguém lê aí a partir do 26 até o 29, bem alto. Qualquer pessoa. Obrigado. Pronto. Estava tudo trancado, eles estão dentro do ambiente. E Jesus aparece. Como é que ele aparece? Ele pulou a janela, destelhou a casa e entrou. Então isso mostra que este corpo, ele não está preso a essa questão física como outrora. Então ele pôs-se no lugar onde estavam seus discípulos. Presta atenção nisso, tá? Prossegue, por favor, pastor. Então ele diz: Tomé, bote a mão aqui. Ou seja, esse corpo em que Jesus estava, que ele entrou naquele local onde estavam os discípulos, era algo palpável. Tanto é que ele disse: bote a mão aqui, bote a mão aqui. Então ele via, ele ouvia, ele falava e ele podia ser o quê? Tocado. Então era algo físico. Não era espiritual. Não era uma aparição fantasmagórica. Era o corpo. Prossegue, pastor, por favor. Pronto. Agora vamos para o capítulo 21, verso 9, por favor. Por favor.
Pronto, tá bom, beleza. Então agora o Senhor Jesus Cristo está ali na beira-mar, preparando os peixinhos, vê os discípulos, traz aí os peixinhos para a gente ver o que a gente vai fazer. Então ele tem contato com a realidade física. E isso ele está após a sua o quê? Ressurreição. Agora vamos para Lucas capítulo 24. Por favor. Lucas capítulo 24. Abriram? Vou ler a partir do verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas ele os constrangeu, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se ele abriu os olhos e o reconheceram. Mas ele o quê? Desapareceu da presença dele. Então eu quero que você, com esses textos, veja o seguinte: quando Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, diz o que aconteceu com Cristo Jesus, que ele morreu e ressuscitou, ele foi aquele que nos abriu o caminho exatamente para isso, para nossa morte e nosso quê? Ressurreição. Agora abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Abriram? Posso ler? A partir do verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Veja que no início do capítulo ele falou de Cristo que ressuscitou. Agora ele vai pegar esta verdade da ressurreição de Cristo e vai aplicar aos crentes, tá? Como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato. O que semeais não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente. Preste bem atenção. Você pegar um grão de feijão e plantar, depois de uns 15 dias, que você aguarda direitinho, nasce um pé de feijão? Nasce ou não? Nasce. Era aquele grão? Era ou não? Mas é o mesmo. Para ele nascer, ele teve que morrer, para depois o quê? Nascer. Mas nasceu do mesmo jeito? Não, o grão de feijão era marronzinho assim, aquele feijão mulatinho. Depois que ele nasceu, ele ficou uma arvorezinha bonitinha, com folha verde, um caulezinho mais extenso. Mas foi aquele feijão. Paulo está usando essa figura para mostrar o seguinte: quando você morrer e ressuscitar, no meu caso eu vou morrer e vou ressuscitar. Quando eu ressuscitar vai ser o mesmo Alex, mas só que não será com o mesmo corpo. Será um corpo quê? Transformado. Mas será igualmente físico. Como será? Preste bem atenção. Verso 38. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouvidar, e a cada uma das sementes seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrelas há diferença de esplendor. Agora veja só, pois assim também, ou seja, tem diferença de esplendor, é o que? A ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ó, nosso corpo não é susceptível à corrupção? É ou não é? É.
semeia-se na corrupção, ressuscita na incorrupção. Então, o meu corpo antes da ressurreição é um texto corrompido, um corpo corrompido. Após, será incorruptível. Depois, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Está vendo a mudança? Era de um jeito, vai ficar do outro. Semeia-se na fraqueza, ressuscita em poder. Eu estava aqui vendo esse negócio da fraqueza, né? Esses dias de enfermidade, disse, rapaz, o dia da ressurreição, né? Porque acabou a fraqueza, né? Não vai ter mais fraqueza. Não vai ter mais doença. Então hoje nós temos um corpo fraco, em todo sentido falando. Tudo nos atinge, emocionalmente, fisicamente. Mas quando passarmos pela mudança, o que era fraco, agora vai ser o quê? Poderoso. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo o quê? Espiritual. Se há corpo natural, há também corpo o quê? Espiritual. Esse corpo espiritual é exatamente esse corpo o quê? Glorificado. Pois assim está escrito. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, que é Cristo, porém é espírito o quê? Vivificante. Agora, por favor, veja o verso 50. Mesmo capítulo. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então ele está dizendo o seguinte: ninguém pode habitar o céu com este corpo corrompido. Porque senão vai ser o quê? Ou seria o quê? Consumido, fulminado. Então, para habitar a eternidade, eu preciso de uma nova habitação para a minha alma. Um corpo que suporte o céu. Porque esse corpo fraco não suporta. Aí ele diz: eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todo mundo vai morrer. Mas transformados seremos o quê? Todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos o quê? Transformados. Agora leiam juntos, por favor, o verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela o quê? Então a morte não vai ter mais poder nenhum sobre nós, porque nosso corpo agora já está transformado. Meus irmãos, essa transformação que Deus opera em nós faz com que nós nos tornemos novas criaturas sem pecado e com corpos imortais. Não é uma bênção? Não há mais pecado. E o corpo agora é o quê? Imortal. A ideia desse estágio final nos leva a algumas coisas importantes. Primeira delas, preste bem atenção. Devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, dos justos e também dos injustos. No caso dos justos, pelo Espírito e em virtude da ressurreição de Jesus Cristo, como cabeça, serão ressuscitados em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo Jesus. Então, do mesmo jeito que Cristo tem um corpo glorioso, nós também o quê? Teremos. Por isso, agora volta lá para 1 Tessalonicenses 4, que o apóstolo Paulo vê os irmãos morrendo e entristecidos, e diz para eles: não fiquem assim. Por quê? Verso 18: consolem uns aos outros com o quê? Com estas palavras. Então, quando eles se depararam com a realidade da morte, disseram: meu Deus, e agora?
Aí Paulo diz: não, se lembre que os crentes serão todos o quê? Transformados. Os seus corpos serão o quê? Glorificados. Não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Por quê? Porque do mesmo jeito como Cristo ressuscitou, nós também o quê? Ressuscitaremos. Por favor, abra sua Bíblia. Diga, meu filho. Desse texto, para que aquilo que era natural, então ele renasça espiritual, incorruptível, porque tipo assim, Cristo ele já venceu a morte para nós, Ok. mas ela tem referência no caso à segunda morte, que no caso é a morte eterna. Aí às vezes pode surgir essa dúvida: por que então que é necessário os crentes ainda morrer, visto que Cristo já venceu essa morte? É justamente essa a explicação de Coríntios 15, que é necessário que se passe por isso, para que aquilo que foi semeado de forma natural e corruptível e com pecado possa então ser glorificado e tirado toda essa Cristo mancha. pagou todas as maldições nossas na cruz e nos garantiu, não é? Sofreu todas as maldições nossas na cruz e nos garantiu a vitória sobre a morte na medida em que ele ressuscitou dentre os mortos. Todavia, mesmo com a garantia da vitória de Cristo Jesus, tem algumas consequências que eu ainda convivo com elas aqui neste mundo, mesmo sendo vitorioso em Cristo. E uma delas é qual? A morte. Então, eu ainda precisarei, caso Cristo não volte antes, passar por essa experiência de quê? Da morte, para depois, em seguida, a ressurreição. Se quando Cristo vier eu estiver vivo, eu deverei necessariamente ser o quê? Transformado. Eu não vou morrer para depois ser transformado. Eu serei o quê? Transformado. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas enquanto consequência do pecado, eu preciso passar por isso ainda. Ok? Mais alguma pergunta? Vamos abrir a Bíblia aí, por favor. Atos capítulo 7. Livros que escreveu Lucas. Atos capítulo 7. Verso 55. Quando Estevão estava para morrer, Cristo já tinha sido assunto aos céus. E Deus abre diante de Estevão uma perspectiva da glória, de como ele deveria estar, tão logo ele fosse ressuscitado. E quem é que ele vê glorioso? Que era a sua esperança na iminência da sua morte. Atos 7,55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e o quê? E Jesus, que estava como? À sua direita. Então ele viu a Cristo que tinha sido assunto aos céus. Atos capítulo 1 fala disso. Então isso dava para Estevão o quê? Um vislumbre da glória que ele mesmo experimentaria futuramente em quem? Em Cristo Jesus. Vamos ver um outro texto, por favor. Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo de número 7. (13 e 14). Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? A resposta: respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu quê? Tabernáculo. Então, a visão dos glorificados, aqueles que vão habitar a eternidade com o Senhor.
Vamos abrir outro texto, por favor. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Verso de número 11 e também o 23. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós o quê? Então é uma promessa que Deus vai fazer isso. Agora, nesse mesmo capítulo, vejamos, por favor, o verso 23. E não somente ela, a natureza, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, agora observe bem, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso quê? Corpo. Então, o que eu devo esperar como crente? Fui regenerado, estou sendo santificado e serei o quê? Glorificado. E essa será a última mudança que nós experimentaremos em Cristo Jesus, na próxima vida, logicamente, quando Ele vier a sua segunda vez. Irmãos, que lições eu gostaria de tirar para nós disso? Primeira delas, que essa doutrina é uma doutrina que ela é um distintivo do cristianismo. Somente a religião cristã prega dessa forma, porque essa é uma verdade da Escritura, do próprio Deus. Foi uma revelação que Deus nos deu. A ressurreição nesses termos, por meio de Cristo Jesus, só se vê aqui. Então isso é um distintivo. Você é um privilegiado por fazer parte disso e compreender isso, de ser alcançado por Jesus Cristo dessa forma. A segunda coisa é que essa é uma doutrina que ela deve dar a todos aqueles que especialmente sofrem neste mundo a esperança de um futuro melhor e perfeito em Cristo Jesus. Você vive neste mundo? Vivo, pastor. O que é que a Bíblia diz sobre esse mundo? Que esse mundo jaz no maligno. Que nesse mundo é canseira e enfado, dor, aflição. E é verdade, muitas vezes é isso. Mas, para você que vive esta aflição, tem uma esperança. Quando Jesus Cristo vier, Ele nos levará consigo e nós seremos transformados. E mais nunca, e por toda a eternidade, portanto, experimentaremos qualquer adversidade. Então a nossa esperança é agora, e é uma esperança também que no futuro. Então nós almejamos o dia que o nosso Cristo voltará. Quando eu estava pensando sobre esse estudo, me veio à memória um exemplo de um mártir da igreja, que durante a sua morte, as pessoas diziam para ele: blasfema, blasfema, blasfema contra o Senhor. E ele nada dizia, apenas sobre a blasfêmia, apenas repetia: vocês estão abreviando o tempo do meu sofrimento e antecipando os meus dias de glória. Quanto mais queimavam, quanto mais lançavam o combustível, mais ele dizia: vocês estão abreviando o tempo do meu sofrimento e estão antecipando os meus dias de quê? De glória. É importante, irmãos, que nós consideremos isto e notemos que, como filhos do Senhor, tal qual o apóstolo Paulo escreveu a esses mesmos crentes em Corinto, a nossa esperança em Cristo não se resume apenas a esta vida, porque senão seríamos o quê? Os mais infelizes de todos os homens. Sabermos que seremos transformados por Cristo Jesus nos enche o coração de gozo e de esperança, especialmente em dias difíceis, porque sabemos que o que Deus tem para nós
ninguém jamais ouviu, nem viu o que o Senhor Jesus tem preparado para nós. Que essa seja a sua esperança. Que você trabalhe no dia de hoje para mudar, com base naquilo que Deus tem operado em ti. Sabendo que não terá perfeição nessa terra, mas almejando todo dia que Jesus Cristo volte e te leve no tempo dele, para que você possa experimentar os dias de glória na presença do Senhor. Que Ele, pois, te abençoe e te guarde. Amém. Amém.